E graças sejam com os amados em Yahushua HaMashiach, o nosso Senhor. A mensagem que quero compartilhar com os santos tem por título A Mensagem da Dama. E o texto base para a mesma se encontra em Efésios 6:12, o qual diz: Porque não temos que lutar contra sangue e carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em outra vulgata, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Santos do Eterno, o cristianismo é uma fonte de uma grande quantidade de evidências de encontro de seres humanos e de personagens dotados de poderes místicos como Fátima. A Igreja Católica Romana, em particular, desenvolveu uma vasta literatura sobre este assunto, e há muito escrito sobre as opiniões sobre súcubos e íncubos. Aqui vamos rever brevemente a história dos contatos que ocorreram em Fátima, Portugal, em 1917, entre três criancinhas, denominada Lúcia, Francisco e Jacinta, e mais, e uma senhora brilhante e resplandecente, que eles entendiam como a Virgem Maria. Como veremos, essa história é relevante para a questão dos OVNIs. Esse ponto de vista é apoiado por uma quantidade sem precedentes de testemunhas oculares. As reuniões realizaram-se no dia 13 do mês, durante 6 meses consecutivos, num anfiteatro natural chamado Cova da Íria, perto da cidade de Fátima. Importante: revelações foram feitas para as três crianças na presença de uma grande multidão de curiosos e espectadores, que aumentou consideravelmente de um mês para o outro à medida que as notícias se propagavam e se espalhavam. As testemunhas. As visões reais da bela dama só poderiam ser vistas pelas três crianças, de modo que nosso conhecimento dessa história está limitada ao seu testemunho. No entanto, durante as revelações, ocorreram fenômenos relacionados que foram testemunhados por um grande número de pessoas. Esses fenômenos incluíam a aparição de um veículo interdimensional brilhante em forma de balão e o surgimento de uma chuva de pétalas de rosa que desapareciam quando tocava ao solo. Interessante. As chuvas de pétalas de flores são frequentemente mencionadas nos relatos védicos das visitas de seres celestiais. Em outras palavras, os anjos rebeldes, que afirmavam serem deuses védicos, fizeram as mesmas coisas que os anjos rebeldes que agora fingem ser a Maria, ou a Virgem Maria. Talvez eles sejam as mesmas entidades rebeldes. Por exemplo, vou citar um trecho da descrição da dança rasa de Krishna no Bhagavad Gita Purana,
Os semideuses e suas esposas estavam desejosos para testemunhar a dança da rasa. E logo encheu o céu com centenas de barcos celestes. Os tambores ressoavam no céu, enquanto flores choviam, e a principal Gandharvas e as suas mulheres cantavam a glória intocada do Senhor Krishna. Em relação à bola de luz, uma testemunha ocular, o bispo J. Quaresma, descreveu sua aparição em 13 de setembro de 1917, como direi a seguir. Para minha surpresa, ver claramente e distintamente globo de luz, avançando de leste para oeste, deslizando lentamente e majestosamente pelo ar. De repente, o globo com a sua luz extraordinária se desvaneceu. Mas estamos perto de uma menina, cerca de 10 choro continuar com alegria. Eu ainda vejo, agora ele está vindo para baixo. Em seu relato sobre o que aconteceu depois desses eventos, Quaresma disse o seguinte: foi de grupo em grupo perguntando às pessoas o que tinha visto. As pessoas questionavam provinham das mais diversas classes sociais e todos unânimes afirmavam a realidade dos fenômenos que haviam observado. Repito, em seu relato sobre o que aconteceu. Depois desses eventos, Quaresma disse: meu amigo, cheio de entusiasmo, foi de grupo em grupo perguntando às pessoas o que tinham visto. As pessoas questionadas provinham das mais diversas classes sociais. E todos de formas unânimes, afirmavam a realidade dos fenômenos que haviam observado. Durante uma das reuniões, a garotinha Lúcia pediu para mostrar um milagre para que as pessoas incapazes de ver a divina dama pudessem acreditar na realidade do que estava acontecendo. Ela foi informada de que isso aconteceu no dia 13 de outubro e comunicou imediatamente às outras pessoas. Nesta data, cerca de 70 mil pessoas se reuniram nas proximidades da cova da Íria, antecipando o milagre anunciado. O dia estava nubloso e chuvoso, e a multidão estava amontoada sobre a chuva no meio de um mar de lama e barro. De repente, as nuvens se abriram e uma surpreendente exibição solar começou a se desdobrar. Eis as palavras. Aqui estão as palavras das testemunhas. O doutor Joseph Garrett, professor de Ciências Naturais da Universidade de Coimbra. Então, subitamente, escutei um clamor, um grito de angústia das pessoas. Foi como se o sol, em seu girar enlouquecido, desprendeu-se do firmamento e, vermelho como sangue, avançasse ameaçadoramente sobre a terra como se fosse nos esmagar com seu peso enorme e ardente. A sensação durante esses momentos foi horrível e terrível. Todos os fenômenos que descrevi, eu os observei em um estado mental de calma e serenidade sem transtorno emocional.
A outros cabia interpretá-los e explicá-los. Por último, devo declarar que nunca, nem antes nem depois de 13 de outubro de 1917, observei nenhum fenômeno atmosférico ou solar similar. O doutor Formigão, professor do seminário de Santarém, como se pusessem a se afastar dos céus. As nuvens foram abandonadas de um lado, e o sol apareceu no seu auge, zênite, com todo o seu resplendor e esplendor. Começou a girar vertiginosamente sobre o seu eixo, como a mais magnífica bola de fogo que alguém possa imaginar, tomando sobre si todas as cores do arco-íris. Desprendeu raio de luz multicoloridos e produzindo o mais terrível e magnífico, assombroso espetáculo e efeito. Esse sublime, incomparável espetáculo, que foi repetido 3 vezes, durou aproximadamente 10 minutos. A imensa multidão, aflita pela evidência de tremendos prodígios, na expectativa de ver grandes milagres, prostrou-se de joelhos. Doutor Nunes Formigão, professor do seminário de Santarém e sacerdote. Testemunho semelhante foi dado por um grande número de pessoas, tanto da multidão da cova da Íria, como de uma área circundante que mede aproximadamente 20 por 30 milhas. Meus amados, a presença de testemunhas confirmadoras em uma área tão ampla sugere que o fenômeno não pode ser explicado como resultado da histeria coletiva dessas pessoas. A ausência de relatos de uma área mais ampla e a ausência total de observadores científicos sugerem que o fenômeno era local na região de Fátima. Parece que há 2 possibilidades. Parecem que há 2 possibilidades. Ambos os fenômenos atmosféricos notáveis foram organizados por uma agência inteligente, numa altura específica anunciada, antecipadamente, ou alucinações coordenadas de milhares de pessoas foram organizadas de forma semelhante nesse momento. Porque qualquer uma das interpretações, é difícil enquadrar esses fenômenos na estrutura da ciência moderna. Prestem atenção. Porque qualquer uma das interpretações, é difícil enquadrar esses fenômenos na estrutura da ciência moderna. Embora pareça haver uma quantidade de testemunhos, e testemunhos notáveis, que confirmam os fenômenos incomuns em Fátima, também é relativamente fácil descartá-los, se isso é o que se deseja e se quer fazer. Ocultamento de uma verdade. Por exemplo, considere a seguinte declaração de um jornalista cético. De acordo com o que ouvimos, havia pessoas que pareciam ver o Sol de uma suposta órbita, quebrando as nuvens e descer até o horizonte. A impressão dessas testemunhas se espalhou para outros, em um esforço comum para explicar o fenômeno. Muitos gritos por causa do medo de que a gigantesca esfera mergulhasse na Terra.
Então imploraram a proteção da Virgem Maria ou da Santa Virgem. A hora milagrosa passou. Aqui a simples sugestão e a história da multidão são usadas para explicar como as ideias imaginárias de algumas pessoas foram espalhadas e amplificadas por crentes frenéticos. No entanto, isso não explica como aconteceu que muitas pessoas, nas comunidades vizinhas, também testemunharam o espetáculo solar. Isso joga por terra qualquer histeria coletiva no local da cova da Íria, correto? Por exemplo, em 1960, o reverendo Joaquim Lourenço, um canonista da Diocese de Leira, descreveu o que viu quando era menino na cidade de Alburitel, que estava em Alburitel, a 18 quilômetros de Fátima, e presenciou o mesmo evento a 18 mil metros de distância. Descreve o que viu quando era menino na cidade de Alburiel, que estava em Alburiel no dia 18. No dia exato, a 18 quilômetros de Fátima. Sinto-me incapaz de descrever o que vi. Olhei fixamente o sol, o qual se via pálido e não incomodava os meus olhos, luzindo como uma bola de neve, dando volta sobre si mesmo, e de repente parece vir para cima de nós ou sobre nós em zigue-zague, ameaçando toda a terra. Apavorado corri e me escondi entre a multidão, a qual chorava e esperava o fim do mundo a qualquer momento. Parece improvável que a história em massa resulte das mesmas ilusões em Fátima, Alburitel e outras comunidades separadas. As manifestações em Fátima estavam fortemente relacionadas com a religião e com o catolicismo romano em particular. Devo enfatizar, no entanto, que todos os testemunhos referentes à comunicação com a resplandecente dama e outros seres paranormais vêm apenas das 3 crianças, uma vez que somente eles poderiam realmente ver esses seres e ouvi-los falar. A mensagem da dama, a mensagem da resplandecente dama. No céu, um clarão luminoso e sereno se abriu sobre uma azinheira de 1 metro e pouco de altura, e apareceu-lhes uma senhora. Como disse a irmã Lúcia, ou como diz a irmã Lúcia, uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante e reluzente que o céu, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol ardente. A sua mensagem. A sua mensagem. As crianças foram explicitamente expressas na terminologia da Igreja Católica e constituiu principalmente de avisos que, a menos que as pessoas abandonassem a vida pecaminosa e se voltassem para Deus, caso não abandonassem suas vidas pecaminosas,
haveria um terrível castigo divino e várias nações seriam aniquiladas, exterminadas e riscadas do mapa. A mensagem era antibíblica e o mensageiro do Eterno não contradiz o Evangelho, não contradiz as Escrituras. Repito, a mensagem era antibíblica e o mensageiro do Eterno não contradiz o Evangelho, não contradiz o que está escrito, não contradiz as Escrituras. Não importa o que os seres humanos façam, o Criador realizará o que ele determinou realizar. Isto é, castigo divino dos habitantes pecaminosos da terra. O sobrenatural inteligente, fingindo ser Maria, exortou os ouvintes a orarem constantemente o rosário e vagamente, de alguma forma, retornarem ao Criador. Na verdade, meus amados, na verdade não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Yahoshua HaMashiach, o evangelho eterno. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Gálatas 1, 7 a 8. Antes de suas reuniões com a Senhora, as 3 crianças também tiveram encontros com um anjo. Repito, isso é muito sério. Antes de suas reuniões com a Senhora, as 3 criancinhas também tiveram encontro com um anjo. Na época do primeiro encontro, elas estavam cuidando de suas ovelhas em uma colina rochosa, não muito longe de sua casa. As crianças viram através do vale um globo de luz deslumbrante como um sol em miniatura, deslizando lentamente em direção a elas. Quando ele se aproximou, a bola de luz gradativamente se transformou